Ok, Natália. Tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho de vacinas especiais. Na verdade, hoje tem poucas vacinas especiais, porque a maioria das vacinas entram de alguma forma no calendário, né, vacinal da criança ou do idoso. Mas tem os CRIs, né, que são Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Deixa eu pôr em modo aqui. Essa aula, a principal referência é o Manual dos CRIs, que, como eu falei, do Ministério da Saúde, é um documento público, que está na sua 5ª edição. O link está aí, via o portal da Sociedade Brasileira de Imunizações, você acessa o Manual dos CRIs também, eu coloquei. Os CRIs, né, eles foram criados a partir de 93. Então, é o quê? É um serviço público, um centro de referência, em que o indivíduo portador de condições especiais vai lá para receber orientação e receber as vacinações, as indicações e tal das vacinas especiais para ele, dependendo da sua condição. O CRI também também uma das funções do CRI é a referência para reações adversas graves pós-vacinal. Então, isso tem que ser notificado, inclusive, né, um indivíduo tomou uma vacina lá, de uma DTPA, fez uma encefalopatia, criança, ficou internada com quadro neurológico grave, isso tem que ser notificado, isso é acompanhado pelo CRI também. Em Minas Gerais, o CRI é em Belo Horizonte, lá na URS Centro-Sul, depois até eu vou passar o endereço direitinho e tal. Mas, em geral, até assim, a gente encaminha os pacientes com relatório, o paciente tem uma imunossupressão, a gente faz o relatório e tal, pedindo essas vacinas especiais. Ele vai ao CRI, ele passa por uma avaliação pela equipe do CRI e recebe essas vacinas especiais. Bom, a gente sabe que a resposta vacinal, né, quando alguém toma uma vacina e essa pessoa vai ou não ficar imunizada, depende de vários fatores, né, as próprias características da vacina, sua via de administração, o esquema, a idade que essa pessoa está recebendo a vacina, experiência imunológica anterior, né, se já foi exposto, às vezes, à doença, aí, obviamente, ele vai responder até melhor e tal. Então, os imunodeprimidos, a gente sabe que ele tem resposta deficiente aos antígenos, aos estímulos antigênicos, e aí pensando em imunossupressão mais grave, ó. Ele tem um risco maior de desenvolver reação adversa, vacina viva principalmente, e tem bem menos estudos de vacina imunossuprimido, né? Então, tem uma questão especial que a gente tem que levar em conta na hora de indicar a vacinação dessas pessoas. Para vocês terem uma ideia aqui do próprio manual do CRI, a vacina de hepatite B. Uma pessoa adulto, imunocompetente, que toma 3 doses, mais ou menos 90% dos adultos vão desenvolver anticorpo, anti-HBs, né, vão ficar protegidos contra a hepatite B. E se a pessoa tem alguma imunossupressão, vamos pegar aqui, infecção pelo HIV, por exemplo, ele vai responder bem menos, né? 24% a 43% vão ficar imunizados, vão fazer anti-HBs. Há idosos com idade avançada que não vacinaram antes, 46% só de resposta à vacina de hepatite B. Então, precisa entender isso. Um outro exemplo, a vacina contra a varicela, em que a criança que toma uma dose, 97% fica imunizado. O adulto que toma 2 doses, 99% fica imunizado, produz anticorpos e fica protegido contra a doença varicela. Em pessoas com leucemia, essa resposta diminui, né? Criança que faz hemodiálise, 76%, né? Então, essa resposta diminui um pouco também com a imunossupressão. Então, tem algumas situações que a gente encaminha não só a pessoa que tem doença imunossuprimida ou alguma outra condição, né, de imunossupressão, mas até os imunocompetentes a gente pode encaminhar para o CRI em algumas situações. Por exemplo, os comunicantes de pessoas que têm imunossupressão. Então, mora junto, o indivíduo é imunocompetente, mas o irmão dele que mora com ele é imunossuprimido.
Então, o imunocompetente tem que vacinar. Contato domiciliar, ocupacional, sexual. Existe também imunoglobulina contra hepatite B, ou a vacina contra hepatite B, que pode tomar no posto de saúde e tal. Ou, no caso, varicela, profissional de saúde que está lá trabalhando no plantão, internou um paciente com varicela, aquele profissional nunca vacinou, nunca teve varicela, entra em contato com esse paciente sem usar EPI, né, máscara de forma adequada, ele pode ir lá no CRI, vai receber a vacina e imunoglobulina. Até 4 dias depois dá para receber imunoglobulina, até 5 dias depois vai receber a vacina para reduzir a chance de fazer uma doença ou uma doença mais grave pela varicela. A questão da hepatite B, então, se a fonte tem um acidente de trabalho, né? A fonte tem hepatite B, o que acontece? Depende do status do profissional. Se o profissional de saúde recebeu as 3 doses de vacina de hepatite B e tem resposta antigênica de anticorpos adequada, quer dizer, ele está imunizado. Mesmo se a fonte tiver hepatite B, eu não preciso fazer nada. Isso vale também para exposição sexual e tal. Agora, se o profissional de saúde é não vacinado, vocês, né, alunos aí que têm, nunca tomou vacina de hepatite B, tem um acidente perfucortante, o paciente fonte tem hepatite B, aí o profissional tem que tomar imunoglobulina e tomar o esquema completo de vacina de 3 doses. E se você já vacinou, mas não desenvolveu anticorpos, eu falei agora há pouco que 90% dos adultos desenvolvem anticorpos, significa que 10% não responde à vacina, tem que tomar imunoglobulina, às vezes até dose dobrada. Então é importante a gente saber se a gente está protegido contra a hepatite B, vacinando e fazendo anti-HBS para ver se está imunizado. Também viajantes é um outro grupo que pode ir ao CRI para obter orientações, até para receber, né, a indicação ou não das vacinas, né? Obviamente, o febre amarela, existe certificado internacional de vacinação, né, que alguns países exigem que nós indo do Brasil para outros países, temos que ter certificado internacional, mas o febre amarela é dose única, você toma no posto, mas você tem que emitir o certificado internacional nos postos da Anvisa, não é lá no CRI, são nos postos da Anvisa. Hepatite A e B, para alguns locais, também está recomendada. A vacina contra meningococo, né, principalmente aí a meningo C, mas a tetravalente e às vezes até a pentavalente. Se for para alguns países do cinturão africano, né, abaixo ali do deserto Saara, na região logo central da África ali, existem países com alta incidência de meningite, de meningococcemia, então tem indicação de vacinar se for para esses países. Febre tifoide, que existe uma vacina, sim, está recomendado, por exemplo, se você for viajar para a Índia, você tomar a vacina de febre tifoide. Tem outras, né, que é possível discutir lá. A questão dos contatos imunossuprimidos, já falei, então, assim, às vezes mora gente, né, que é imunossuprimido lá junto, então o contato tem que vacinar por influenza, para varicela. Às vezes o contato não está na faixa etária de prioridade de influenza, mas eu moro com alguém que tem imunossupressão, eu tenho que vacinar contra a influenza, para eu não pegar e não passar, né, por contato domiciliar. Varicela. Se tiver criança não vacinada de pólio, essa criança tem que ser vacinada por vacina inativada de pólio. E a mesma coisa, se não tiver vacinado, alguém para tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, tem que ser vacinado também, se tiver um contactante domiciliar imunossuprimido. Outra indicação que pode ir ao CRI é receber vacinas quem teve reação grave à dose anterior. Por exemplo, aí a gente vê muito da tríplice bacteriana, né, difteria, tétano e coqueluche. A criança tomou uma dose, desenvolveu convulsão
ela pode ser revacinada, tomar as doses subsequentes, mas usando a tríplice acelular, né, componente de pertussis acelular. Se desenvolveu uma síndrome hipotônica hiporresponsiva, né, que é até um quadro neurológico, a criança fica toda flácida durante, né, algum tempo, até 48 horas após ter tomado a dose anterior. Também pode revacinar com DTPA. E se desenvolver uma encefalopatia, que é um quadro mais grave, como se fosse uma meningite, entrou em coma, alguma coisa assim, ela não pode receber nem a DTPA, ela não pode receber antígeno do pertussis, né, da coqueluche, ela só pode ser vacinada contra a difteria e tétano, a dupla infantil, no caso. A mesma coisa, crianças que tomaram a vacina oral contra pólio, né, a Sabin, e desenvolveu paralisia flácida pós-vacina oral de pólio, ela pode tomar dose subsequente, mas tem que ser com vírus inativado, a vacina inativada da pólio, que é a Salk, né? Então, isso são indicações específicas lá do CRI. Um indivíduo, uma pessoa que teve que tomar um soro antitetânico, um soro antirrábico, ou um soro, qualquer outro soro homólogo, mas em geral é antitetânico e antirrábico, né? E desenvolveu uma alergia quando tomou esse soro, e aí no segundo episódio ele precisa tomar de novo esse soro para uma outra indicação e tal, né, um outro evento, ele vai ter que tomar imunoglobulina e não soro. Vocês sabem a diferença de soro homólogo para soro heterólogo, né? Soro homólogo é a imunoglobulina que é extraída de plasma humano, né? E soro heterólogo são os anticorpos extraídos geralmente de equinos, né? Então, o soro homólogo ele tem menor risco de desenvolver reação alérgica. Bom, algumas indicações para as pessoas que têm imunossupressão, né? O que elas vão tomar no CRI, que em geral a gente encaminha para ir lá. E aí, pessoas que têm imunodeficiência primária ou imunodeficiência adquirida, né? Essas imunodeficiências primárias congênitas, em geral, nós vamos evitar as vacinas vivas. Em alguns tipos de deficiência isolada de imunoglobulina, é possível usar até a vacina viva, mas em geral a gente vai evitar. E pessoas que têm deficiência de complemento, a gente precisa proteger essas pessoas contra bactérias capsuladas, né? Pneumocócica, meningocócica, hemófilos, influenza e tal. Então, essas pessoas vão tomar, se precisar tomar pólio, tem que ser inativada, vão tomar pneumocócica, meningocócica, influenza, hepatite A, HPV e as outras gerais do calendário, né, habitual. Então, essas pessoas a gente encaminha para o CRI e lá eles vão checar todas as vacinas e vão fazer a pneumo e a meningo, principalmente, que não está, em geral, no calendário delas, né? A pessoa, às vezes, já adulta e tal. O HIV, que é o maior volume, né, de pacientes que vão ao CRI, e que eu sempre estou encaminhando paciente para lá, o ideal é a gente vacinar quando essas pessoas estiverem bem controladas da doença, com a imunidade já restabelecida, né? Ou ela não ter abaixado, sem imunossupressão grave. Então, o paciente que chegou, está imunossuprimido grave, a gente começa a tratar o HIV, espera a imunidade melhorar para ir encaminhar para o CRI para vacinar. Ou descobriu o HIV ainda com a imunidade preservada, aí a gente pode encaminhar para vacinar mesmo sem estar tratando o HIV, mas o importante é o grau de imunidade que a gente mede pela contagem de linfócitos TCD4. Nós vamos ter uma outra aula de HIV, que eu vou entrar nessa questão da história natural, explicar como que mede imunidade e tal. Mas, em geral, assim, se tiver um CD4 acima de 350, a gente pode indicar o uso de vacina viva, inclusive, tá? E não só as outras, né? E abaixo de 200, uma contagem de linfócitos TCD4 inferior a 200 células por milímetro cúbico, não vacina, a gente começa a tratar o HIV, espera melhorar essa imunidade para poder fazer. Então, tem um calendário específico aí para crianças e adolescentes com HIV, né? E tem algumas coisas que mudam um pouquinho,
principal delas é que tem 4 doses contra a hepatite B, né? Então já tem aqui ao nascimento, depois toma penta, então 4 doses contra a hepatite B. Pode dar BCG, deve dar, tá? Vai tomar só vacina inativada de pólio. Tem HPV, inclusive para faixas etárias maiores, até 26 anos está recomendado vacina de HPV para quem tem HIV. Né? Aí entra pneumodesa, meningo e tal, enfim, que é um pouquinho diferente do que a criança sem HIV. A varicela também é possível vacinar, desde que não esteja imunossuprimido. CD4 baixo não deve vacinar. Essa é a observação que tem aqui para a varicela. E a questão da poliomielite, mesmo no reforço, você vai fazer a vacina inativada se a criança tem HIV. E entra aqui diferente, aos 5 anos, a pneumo 13, que não tem, né, a pneumo 13, ela entrou atualmente no Brasil para imunossuprimidos, pessoas com HIV e tal. O adulto, também algumas pequenas diferenças em relação ao adulto não HIV, mas especificamente 4 doses com o dobro da dose para hepatite B, isso é bem importante, é aquela questão para a gente melhorar a imunização, né, a imunogenicidade da vacina da hepatite B. A meningo entra também, né, 2 doses e com revacinação após 5 anos. A pneumo 13, 1 dose, vacina, se já tomou pneumo 23, você dá um reforço, uma dose de pneumo 13, isso é bem novo, tá, gente? Pneumo 13 entrando para o HIV, bem interessante. É isso aqui, ó. Então, o indivíduo com HIV tomou uma pneumo 23, 1 ano depois você dá uma dose de pneumo 13. Ou você dá uma pneumo 23 e após 5 anos você dá mais uma de pneumo 23. A pneumo 13, gente, é a vacina conjugada, ela é bem melhor do ponto de vista de resposta imune do que a pneumo 23, que é uma vacina polissacarídica, tá? Então, a tendência é que os imunossuprimidos fiquem com a pneumo 13 daqui para frente, né? Mas hoje ainda tem as 2 opções e tal. A questão da febre amarela no HIV, ela também, obviamente, vai depender do grau de imunidade. Indivíduos imunossuprimidos com CD4 abaixo de 200, eu não vacino. E indivíduos com um risco epidemiológico de pegar febre amarela maior, a gente pode vacinar com CD4 acima de 200, com risco alto, ou CD4 acima de 350, se for risco médio ou alto. Então, mora em área endêmica, vai ter uma expedição na selva, vamos pensar assim, uma coisa bem, vai ficar 1 mês na selva, lá vacina, óbvio, mas com CD4 pelo menos acima de 200. Algumas outras doenças que levam à imunossupressão, né? Algumas neoplasias, principalmente neoplasia hematológica, né? O paciente pós-quimioterapia, pós-radioterapia, ou que faz uso de corticoide prolongado, pós-transplante de órgãos, esses pacientes estão numa condição imunossupressora, eles devem vacinar idealmente antes de se tornarem imunossuprimidos. Nem sempre isso é possível, mas esse é o ideal. Lembrar que eu tenho que vacinar o paciente e os seus comunicantes, né? Como eu já falei aqui, então isso é importante lembrar na hora de fazer essa programação. Teve diagnóstico de uma lesão tumoral, vai precisar de fazer uma quimioterapia, já começa a vacina de todo mundo ali que mora junto, para poder entrar na imunossupressão, né? Depois da quimio, já tendo sido vacinado. Isso é importante, viu, gente? A mesma coisa a pessoa que não tem o baço, por causa de um trauma, de um acidente, ou porque tem uma doença sanguínea, por exemplo, anemia falciforme, né, uma hemoglobinopatia. Esses pacientes, quando chegam já na adolescência, o baço deles já está todo fibrosado e não funciona bem. Esses pacientes também têm que vacinar. O baço ele não é um órgão fundamental para a nossa sobrevivência, né? Mas quem não tem o baço funcionante tem risco de infecção por bactérias capsuladas. Aí, do ponto de vista especial, é pneumococo, meningococo e hemófilos influenza tipo B, né?
e vai tomar outras vacinas também, inclusive varicela, hepatite A e tal. Algumas outras condições também, pneumopatias, cardiopatias, hepatopatias crônicas, esses pacientes também têm indicações específicas para vacinar, né? Então, um exemplo, assim, paciente que tem uma cirrose alcoólica, né, o fígado já todo fibrosado, com cirrose, ele tem que vacinar de hepatite A e B, porque não pode ter uma hepatite num fígado que já está, né, bem prejudicado e ele pode desenvolver uma insuficiência hepática aguda por causa dessa infecção. Vale também pneu e meningo em algumas situações, doenças neurológicas e tal. O CRI, gente, então ele fica em Belo Horizonte, lá na URS Centro-Sul, fica na Rua Paraíba 890, tem até o telefone de contato. Eu, né, em geral, quando eu atendo esses pacientes imunossuprimidos e tal, eu encaminho para vacinar lá. É possível fazer o pedido dessas vacinas via Secretaria de Saúde, demora um pouco, tem um formulário próprio, a gente às vezes pede, o paciente entrega no posto de saúde vai pedir via Secretaria de Saúde, o CRI envia para o município e chega a vacina específica para aquele paciente. Também é possível. Mas se o paciente for, às vezes, para BH, ele vai e toma lá, que é bem interessante, que é equipe especializada para orientar e para aplicar essas vacinas. Eu coloquei aqui o serviço de toxicologia do João 23, por quê? Porque em algumas situações, por exemplo, vai administrar um soro antirrábico, por exemplo. Ele vai passar no CRI, às vezes ele faz a avaliação no CRI, e ele vai receber esse soro lá no João 23 pela equipe de toxicologia. Tem que ficar em monitoramento, então tem algumas situações que o soro, por exemplo, vai ser administrado lá no serviço de urgência. Isso lá em Belo Horizonte, né? Aqui em Divinópolis, é na UPA. E o manual do CRI, eu já passei a referência para vocês. Bem, então era isso que eu tinha para falar sobre os imunobiológicos especiais. Vamos suspender aqui.